Estamos de volta com Band Cidade para destacar as eleições 2024. Hoje você confere a quinta entrevista com os candidatos a prefeito de Florianópolis aqui no Band Cidade. Lembrando que cada entrevista vai ter 12 minutos de duração, sendo o último minuto destinado às considerações finais. A ordem das entrevistas foi definida com base nas agendas das campanhas. O convidado de hoje é o candidato Rogério Portanova, do Avante. Candidato, muito boa noite, seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Boa noite a todos os telespectadores, é um prazer muito grande voltar aqui à TV BV e parabéns pelo programa. Muito obrigado. Candidato, a partir de agora começa então a contar o nosso tempo de 12 minutos, relógio na tela. Vamos começar. Candidato, por que o senhor quer ser prefeito de Florianópolis? Bom, em primeiro lugar, olhando a conjuntura atual, eu quero ser prefeito de Florianópolis porque eu tenho 40 anos de trabalho com a universidade. Eu vivi fora do país por cerca de 10 anos, aprendi muito lá fora, sempre trabalhando com ciência política, e depois, no meu retorno, eu pude observar que os candidatos se apresentam de uma maneira populista ainda, numa maneira do passado. E eu acho que Florianópolis precisa de um estadista, e é justamente essa maneira pela qual nós estamos nos apresentando, com competência técnica, posicionamento político e fazendo uma parceria com você, eleitor. A nossa parceria não é com o governo federal, com o estadual, nós não temos nem papai Lula, nem papai Bolsonaro, nem titio Jorginho. Vamos tratar todos como iguais e essa é a forma de trazer os melhores recursos, os melhores projetos para Florianópolis. Florianópolis é do tamanho da sua dignidade de você, eleitor. Candidato, vamos tratar dos temas importantes da cidade. Eu quero começar exatamente com um deles que impacta diretamente na vida do cidadão, que é a mobilidade urbana. Quais são as suas propostas para essa área? Bom, em primeiro lugar, está se vendo o caos que nós temos dentro do trânsito de Florianópolis. Vai ser preciso usar alta tecnologia com inovações que já existem em vários países. Eu tive a experiência de Pequim, Wuhan ou de Paris, onde está se trocando cada vez mais o automóvel por bicicletas, e bicicletas que tenham baterias elétricas. Eu vi uma experiência interessantíssima, que é colocar bicicletas dentro de um próprio ônibus ou de um trem, sem pagar mais por isso. Com isso, as longas distâncias se pode fazer pela mobilidade coletiva, mas a individual ela vai servir para os pequenos deslocamentos. Infelizmente, nós ainda estamos muito atrasados com aquilo que deu de melhor no primeiro mundo, que é o sistema automotivo, e parece que a gente só faz vias para aumentar essa lógica e fazendo cada vez maiores os congestionamentos. É muito gasto e pouca estrutura que realmente resolva o problema da mobilidade. Candidato, saindo da mobilidade urbana, vamos falar de outra área que impacta no dia a dia de todo mundo aqui na capital, que é a educação. Quais são as suas propostas, o que está previsto no seu plano de governo para essa área? Bom, em primeiro lugar, eu como educador acho que posso falar com uma certa autoridade com relação à educação. Eu acredito que a primeira coisa que a gente deva fazer é investir nas pessoas, sobretudo nos professores. Nós temos exemplos do capitalismo na Coreia que saiu de uma sociedade rural para uma sociedade altamente tecnológica com investimentos na educação. E outros exemplos no socialismo, como na China, por exemplo, ou em Cuba, que os investimentos da educação fizeram com que diminuísse a pobreza, praticamente acabando com ela. Então, a educação é a saída para qualquer sistema, mas tem que se investir nas pessoas. O que se vê é que as pessoas querem, que os administradores querem pintar a escola, fazer obra, fazer prédio, onde quem ganha é o construtor, e não com aqueles que estão na lógica da educação. Eu vou trabalhar desde Paulo Freire, passando também por Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro. Não importa a ideologia. Anísio Teixeira é um pensador de direita que tem excelentes ideias sobre educação. Paulo Freire não precisa se falar, ele é extraordinário. E as melhores ideias vão estar no programa que não está a serviço de nenhuma ideologia, e sim do cidadão, e sim da boa educação, e principalmente fazer com que se acabe com as filas nas creches, porque nós somos responsáveis também pela educação primária e pelas creches. E a partir daí, essa educação vai ser uma educação para a cidadania, uma educação para o meio ambiente e uma educação para uma boa alimentação. Tudo isso vai ser integrado e nós vamos começar a mudar realmente os índices do IDEB que nós temos, que são os mais baixos da história de Florianópolis.
Candidato, vamos falar um pouquinho agora de outra área nevrálgica da cidade, saúde. O que está previsto no seu plano de governo para essa área? Veja bem, saúde, educação, transporte, elas estão todas interligadas e são interdependentes. Nós temos uma visão sistêmica e ambiental de trabalho com cada uma delas. A saúde, quando a gente pensa na saúde, na realidade a gente pensa em fazer o hospital, em fazer UPA, como se fosse um depósito de doentes. A gente não vai na causa da doença das pessoas que têm que procurar uma UPA. Então a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser reforçar o médico de família. Uma coisa que funciona em praticamente todos os países do mundo, onde a assistência primária ela vai ter uma triagem por um médico que não é especializado e a pessoa não precisa sair de casa para ser atendido. Ela vai ser atendida por alguém. Depois, as UPAs vão ter uma maternidade acoplada a ela e também uma creche. Porque você vai vincular essa ideia de uma assistência à saúde das mães com a educação de primeiro momento das creches, sem precisar sair do bairro onde elas moram. A lógica vai ser a educação perto do cidadão e não que ele fique fazendo os planos de ambulância ou então essa ideia de que nós tratamos a doença. Por fim, Rodrigo, eu queria dizer que nós vamos trabalhar com a mais alta tecnologia, com a telemedicina, para aqueles exames que são de alta complexidade e que hoje pode ser reduzidos muito o seu custo e, ao mesmo tempo, ser dado de uma forma muito rápida e muito vigorosa, porque já existe isso na maior parte do mundo, sobretudo na China. Eu vi essa experiência e nós queremos trazê-la para cá. Candidato, outra área muito importante, não é? Santa Catarina tem uma questão ambiental muito forte, Florianópolis não é diferente, metade da ilha, mais da metade é área de preservação permanente. Como é que o senhor pensa a questão do meio ambiente e do crescimento sustentável? Bom, eu acho que essa foi uma bandeira desde que nós fundamos o Partido Verde, que eu já fui candidato a prefeito duas vezes a governador. Eu sempre me pautei por essa bandeira e por essa lógica que não está nem à direita, nem à esquerda, nem nesse centro de corrupção. Ela está à frente. Ela é um modelo civilizatório. Então, a primeira coisa que precisa vai ser fazer um levantamento fundiário da ilha para ver ainda onde pode existirem áreas ocupadas. Depois, combater a especulação imobiliária, que é um dos grandes cânceres que nós temos em praticamente todos os bairros, e a gente vê que descaracteriza tanto culturalmente quanto do ponto de vista da habitação. E, por fim, a gente acredita que o meio ambiente é uma forma que pode ser alimentado o turismo, a saúde, a educação e, sobretudo, as novas tecnologias. Eu fui presidente da FAPESC, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina, e nós trabalhamos a mais alta tecnologia com a preservação ambiental. E isso é possível. Infelizmente, parece que a gente não está nem se preocupando com o meio ambiente, e aí eu falo da Agenda 3050 da ONU e da Agenda ESG, que é onde um empresário privado vai poder trazer recursos para um desenvolvimento sustentável, baseado num turismo ecologicamente equilibrado e numa forma de ocupação do solo que ela seja respeitosa ao meio ambiente. Isso é possível e todos podem ganhar com isso, e eu tenho esse compromisso que não é de hoje, tem mais de 40 anos. Candidato, um tema que vem chamando muito nos últimos tempos a atenção aqui dos moradores da cidade é a população em situação de rua. Como é que o senhor pretende lidar com essa população, fazer a gestão dessa questão social importante? Bom, a população de rua não é um todo orgânico homogêneo. É preciso observar por que cada um está na rua. Às vezes, eu vi algumas pessoas de rua que são idosos. E o etarismo é uma das formas que tem de preconceito contra os idosos. Parece que as pessoas hoje têm uma lógica de não mais acolher essas pessoas. Então, assim, o que essa pessoa tem a ver com um drogado? E as pessoas que efetivamente são usuários de droga, eles vão ser internados compulsoriamente, através, evidentemente, de uma assistência de psicólogos, de psiquiatras, e a grande maioria deles, que na realidade procuram um lugar para ficar,
nós vamos dar soluções que sejam integradas com a nossa realidade. E aqueles que quiserem voltar para os seus locais de origem terão todo o apoio da Prefeitura. Com isso, a gente vai tentar enfrentar essa situação que, felizmente, ainda aqui na nossa cidade está concentrada no centro da cidade, diferente de outros centros como Rio de Janeiro e São Paulo, que se tornou uma verdadeira epidemia. Ainda é tempo de tratar essa questão, mas tem que ser visto com humanidade, com projetos e principalmente na situação real de cada um das pessoas que está na rua e não de uma forma homogênea, querendo ou mandar todo mundo embora, ou prender, ou expulsar. Não é dessa forma, não é com repressão, é com educação e com respeito a cada um dos cidadãos. Candidato, outro tema que a gente vai tratar aqui agora é a questão da cultura. Santa Catarina tem uma cultura vasta, diversificada, Florianópolis também tem. E como você pretende tratar a questão da cultura aqui na capital? Bom, em primeiro lugar, vai ser fazer com que cada um dos bairros que tem as suas estruturas de cultura possam ser diversificadas e a gente vai ajudar a entrar em planos nacionais e estaduais de cultura para que ela seja uma forma também de recursos humanos e que seja um emprego também. A cultura pode trazer muitas rendas. Eu tive a felicidade de trabalhar com Gilberto Gil, eu joguei futebol com Chico Buarque, eu conheço um pouco a alta cultura, mas a cultura que importa é aquela cultura do dia a dia, a cultura que está ligada diretamente à realidade de cada um, seja a realidade do morro, seja de quem vem do interior, ou melhor ainda, aqueles que fazem os torneios de rap, que fazem os desafios, a juventude que procura um lugar de se expressar e uma forma de viver. A cultura vai ser um grande incentivo que tem para a gente sair dessa forma mais isolada que nós tivemos desde a pandemia. Candidato, minuto final para suas considerações finais diretamente ao seu eleitor, por favor. Obrigado, Rodrigo, obrigado à TV Barriga Verde, obrigado a todos que me acompanham. Eu queria dizer que é um prazer muito grande estar de volta com vocês aqui e eu volto a insistir. Nós não estamos nem do lado da direita radical, extremista, que ameaça a democracia, nem do lado da esquerda burocrática, que infelizmente passa por cima das decisões da sua militância, nem desse centro de corrupção. Nós estamos à frente, nós somos o Avante 70. E eu vou ensinar um mantra para vocês antes de dormir, na hora de acordar. A gente fala assim, ó, 70, 70, 70, 70, 70, 70, e a gente vai começar uma nova cidadania, uma nova democracia, com um estadista, não um populista, aquele que tem história, tanto na universidade quanto na vida cotidiana. Grande abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Candidato Rogério Portanova, muito obrigado pela participação aqui no Band Cidade. Boa sorte na campanha. Obrigado, é um prazer, estou à disposição. Um abraço a todos que nos acompanharam até o presente momento. Vamos em frente. Olha, nesta terça-feira, o nosso convidado vai ser o candidato Carlos Miller, do PSTU. Não perca aqui no Band Cidade.